Kedoshim, que significa separados, né? E o tema, que eu achei um tema também muito sugestivo, porque o nome travessia realmente é um processo de travessia, não é, é algo dinâmico, né? A Torá, a mensagem de toda a Torá é algo que exprime o reino dos céus, o reino de Deus, e fala muito de trajetórias, algo que é dinâmico, algo que está sempre em movimento, não é algo estático, não é parado. O próprio calendário, né? O próprio calendário hebraico em relação ao calendário gregoriano, ele fala muito de vida, de dinamismo, de renovo, de renovação, de transformação, de crescimento, e que nós temos que dar um passo, né? Aquele exemplo, aquele testemunho de Naasson, né? Quando Moisés disse vão, que façam, né? Quando Moisés começou a orar para o Eterno disse, vão, não orem para mim, agora é a hora de vocês irem. Então foi dado um passo de fé. Esse passo de fé é um movimento, você não fica parado, você sai do seu lugar, né? Então é um nome bastante sugestivo para a porção de hoje. O resumo dessa porção é: santos sereis, separados sereis, que é o, digamos, o grande slogan do Eterno para cada um de nós, para cada um crente, aquele que é transformado, que é renovado, que tem novidade de vida, né? A repetição de diversas leis, tanto é, vocês podem confirmar aqui, logo no começo dessa paraxá, no capítulo 19 de Vaikra, de Levítico, já fala, você começa já a perceber aqui uma repetição dos mandamentos. Então, não tem como separar. Se é uma porção cujo nome é santo sereis, separado sereis, Kedoshim, não tem como você não citar sobre digamos, o manual de vida, o manual de ensinamentos para cada um de nós. Não tem como separar disso. Se você quer ser uma pessoa santa e quer o nosso chamado e é o maior propósito do Eterno para as nações, né? Que cada um seja santo, baseado no grande testemunho de Yeshua, né? Então, nós temos que sempre estar com os nossos olhos e os nossos corações aprendendo, crescendo e recebendo ensinamentos da Torá. Pesos e medidas justos. Aqui fala pesos e medidas justos, fala muito da questão do pleroma, né? Para todas as situações da vida, a Torá digamos, é o livro-chave para você encontrar equilíbrio em todas as coisas da vida. Você tem que achar um ponto de equilíbrio. Aquele exemplo que eu sempre dou do navio. O navio tem uma linha, às vezes essa linha ela pode ser pintada de vermelho, de amarelo. Ela tem uma linha no navio que daí os marinheiros, o capitão, ele sabe se o navio ele pode correr algum risco de afundar ou não. Então, o navio ele recebe cargas que não pode, tem um limite para receber cargas. Se ele ficar muito sobrecarregado, essa linha vai ficar fora do nível da água e ele vai ficar suscetível a afundar. Em alto mar, com as ondas, ele pode, por causa das ondas, as ondas ele fica mais fundo e as águas do mar invadem o navio e ele pode afundar. E se ele ficar muito leve também, ele pode tombar. Num dia de vendaval, de temporal, ele pode, com o vento, inclinar tanto e entrar num ponto de desequilíbrio e tombar.
Então tem essas duas situações. Tem que sempre estar na linha de equilíbrio chamado pleroma. As penas de diversos crimes, né? Então, as penas de diversos crimes, o slogan aqui que eu posso deixar também, isso é desde o começo, desde Bereshit, né? O Eterno, quando nós pecamos, nós tropeçamos, nós vacilamos, você se arrepende disso, desse pecado. Ok? Você, sinceramente, como Davi, né? Davi era campeão e Davi foi um grande pecador. Não foi um santo, né? Um grande pecador. Mas ele tinha o coração, ele era puro e verdadeiro, ele se arrependia verdadeiramente. Isso que alegrava o Eterno. Por isso que Davi é considerado um homem conforme o coração de Hashem. Por quê? Porque ele se arrependia verdadeiramente. Então isso agrada ao Eterno. Porém, a consequência dos pecados foram muito amargas para Davi. O Eterno perdoou? Sim. Perdoa? O Eterno nos perdoa? Sim. Se você se arrepende, o Eterno te perdoa, nos perdoa. Mas você vai passar alguns momentos amargos ali, pode ser pouco tempo, pode ser muito tempo, pode ser a vida inteira, de amargura por causa daquele erro que você cometeu. Tem a consequência, né? Então eu faço um paralelo desse quarto tópico com essa mensagem aí. Então, vamos entender a questão dos santos sereis. Santos. Separados, santos ou separados, né? Em Levítico 19:1, bem no comecinho da porção, e também 1 Pedro 1,16 diz assim: Kedoshim tihiu ki kadosh ani Adonai Elohim. Sede santos, porque eu sou santo, o eterno Deus. Né? Então, o Kedoshim vem também algumas palavras que fazem parte da raiz, que é Kadash, santificar, Kodesh, santidade, e Kadosh, santo. Todas essas palavras que eu citei para vocês vêm da raiz do radical Kad, que significa cortar ou separar. Então, é algo que você realmente separa, você não fica assim, não existe um fiozinho que una esses dois corpos, né? É uma coisa, você romper, separar. Então eu dei o exemplo aí do lado aquela tesoura, a corda fica por um fio, mas esse fio não é Kad. Enquanto tiver o fio, não é Kad. O Kad é quando você coloca a tesoura, separa totalmente. Esse que é a essência do Kedoshim, é separação. Separação do que, em resumo? Separação do mundo. Separação do que o mundo oferece, separação das coisas do mundo, separação das coisas da carne, separação das obras da carne para nós gerarmos fruto do Espírito. Né? Esse que é o entendimento do Kedoshim. Então, vamos começar agora a abordar assim porções da Escritura, exemplos, né? O próprio nome hebreu vem de uma pessoa, vocês podem encontrar isso que eu estou falando aqui em Gênesis, Bereshit 11:15, quando eu me refiro a Eber. E Gênesis 11:15, a explicativa sobre Eber é Ivri, por isso que o nome hebreu vem de Eber. Aqui também um detalhe interessante, porque quando nós falamos povo hebreu, mas como assim povo hebreu? Né? De onde que vem esse nome hebreu? Vem de Eber. Né? E qual que é o sentido, quando nós falamos o nome Eber, o Ivri, qual que é o sentido desse nome? Justamente a questão da travessia. Por isso o tema da porção de hoje é a travessia. Por quê? Porque Eber é aquele que... Ivri, né? Aquele que
ele não fica parado na margem com binóculo assim, só parado, ou coloca uma cadeirinha e começa a tomar um suco, uma limonada ali na margem, fica sentado parado. Não. Ele levanta dessa cadeira, ou ele vai a nado, começa a atravessar esse lago, ou ele pega uma canoa, um barco, ou uma lancha, e ele quer chegar do outro lado. Ele fica inquieto, eu não posso ficar aqui, eu tenho que atravessar. E aquilo que eu já falei no comentário, você não se satisfaz em chegar no meio do lago, você quer chegar na outra margem. Então, esse é o sentido original, tanto do Kedushim, né, quanto está diretamente ligado com esse nome hebreu também, que atravessa para o outro lado, para a outra margem. Então, em resumo, o termo hebreu exige uma mudança de localidade, a fim de cumprir um propósito. Mas como assim, Rocha? Há alguns exemplos nas escrituras que você possa clarear para a gente? Sim, posso clarear. Em Bereshit 12:1, está escrito assim: disse Hashem a Avraham, ou Avram ainda, quando o Hashem falou Abrão, primeiro era Abrão, né? Depois que ele se tornou Avraham. Disse Hashem a Avram: sai da tua terra, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Vai, sai. Se você está aqui, vai para lá, não fique aqui. Você precisa sair daí e para chegar num destino. O que aconteceu com Moshe no livro de Êxodo? Moshe, tudo aconteceu com Moshe, onde ele foi criado desde bebezinho lá no Egito, e ele cresceu como filho de Faraó, irmão do outro filho legítimo de Faraó, considerado irmão, né, também. Então Moshe em fuga, sai do Egito e vai. O que acontece? Ele permanece sempre no Egito? Não. Depois que ele mata o egípcio, Moisés, foge, porque com certeza souberam rapidinho lá disso que ele tinha feito, esse homicídio, e ele foge porque sabia que a perseguição seria grande em razão do que ele fez. Então ele vai para um lugar muito, muito longe, na terra de Midian, né? Então ele sai, assim como Abraão, ele sai do Egito e vai para um lugar bem longe. Não fica no Egito. Depois de 40 anos, quando, eu já falei isso num outro estudo, quando o ego de Moshe, que estava muito grande, inflado, vai diminuindo com o passar dos anos, vai diminuindo, aquela bola, aquela bexiga vai murchando, ele fica com o ego. Quando ele fica com aquela bexiga, o ego bem pequeno, daí o Hashem se apresenta para Moisés. Porque enquanto a gente está com um ego assim, não tem como, né? Essa comunicação do espírito do Urua conosco. Nós temos que abaixar a bola. Então, em obediência a Hashem, presta atenção, de Midian, da terra de Midian, Moshe volta ao Egito para libertar seu povo da opressão de Faraó. Então, olhem, sai do Egito, depois de 40 anos, volta para o Egito, né, e sai novamente do Egito daí com o povo. Então, olhem que é um dinamismo. Tudo isso é um dinamismo, não é algo estático, né? Sempre há uma movimentação daqui para lá, de lá para cá. Então, Moshe sai do Egito com seu povo e atravessa. Já começa aí essa palavra, travessia.
Atravessou o Mar Vermelho em rumo ao deserto, em rumo a Canaã. Mas eu falo deserto, mas observem que para você chegar em Canaã, antes passa pelo deserto. Yeshua foi batizado, foi para o deserto. Então, observem que o deserto não errou o caminho. Por que passar por esse deserto? Errou o caminho? Não. É necessário, porque no deserto há a verdadeira restauração. Ali nós ficamos imunes a questão da assimilação. Nós ficamos afastados da assimilação, do poder da assimilação, do poder sedutor do mundo. Infelizmente, irmão, quero falar uma coisa aqui agora. Infelizmente, é uma tristeza, assim, a situação de Israel hoje, os irmãos que estão na transmissão também, porque há uma assimilação que acontece do mundo ocidental para com o mundo oriental, né? Isso é um problema muito sério. Então, no deserto não há isso. Quando é essa fuga para o deserto, você fica realmente resguardado, você fica só... O que o Eterno quer? Que no deserto você só dê atenção para Ele. Não dê atenção para os maravilhosos horizontes do mundo, que o mundo oferece, né? Então, outro exemplo, Yehoshua, em Josué 3, 14 a 17, Josué, sucessor de Moshe. Então, nós já falamos ali, Moshe atravessou o Mar Vermelho, vai para o deserto, mas o destino era Canaã. Josué, sucessor de Moshe, quando Moshe passa o cajado, outorga a bênção que estava sobre ele, vai sobre Josué, ele é um substituto de Moshe, né, que adentra com Josué, o próprio nome é Josué, né, Yehoshua. Se você desconsiderar as maçoréticas embaixo, as letras que estão em cima, principais, fica Yeshua. É o mesmo nome. Então, em Yeshua, nós entramos no reino. Em Yehoshua, com Yehoshua, nós entramos na terra de Canaã. Então, a terra de Canaã tipifica o reino dos céus, tipifica o reino de Deus. Então, não poderia ser outro nome. Eu acho muito, muito tremendo essa questão aí. Então, qual a missão de Josué? Adentrar na terra de Canaã, atravessar o Jordão, há uma repetição, em alguns detalhes, olha como que é Hashem, é algo dinâmico, não para. Então, se você pensou, irmão, na travessia do Mar Vermelho, Moshe e o povo, as águas se abrem e eles atravessam em seco. Na travessia do Jordão também, as águas se separam do Rio Jordão e eles atravessam em seco o Rio Jordão também. Baruch Hashem. Então não para. Roxa, essa história da travessia do Mar Vermelho aconteceu lá e parou. Não. O Eterno está dizendo, eu sempre estou fazendo essas coisas, eu sempre estou abrindo mares para vocês atravessarem de uma forma segura. Em todos os dias da tua vida, vocês vão passar por situações que mares vão ter que ser abertos, e eu vou estar... E se vocês derem o passo de fé, o mar vai se abrir. Só que não parem. Deem o passo de fé e eu vou abrir o mar. Não é você ficar esperando para o mar abrir. Daí sim, se você ficar esperando sentado, o mar não vai se abrir. Essa aqui é a mensagem. Agora, se você der o passo de fé, por curto que seja o teu passo, mas você quer sair do lugar, daí o mar vai abrir. Essa que é a mensagem. Daí o mar vai abrir. Ou o rio. Não importa se é rio ou mar. O Eterno... E não parou em Josué. Nós temos Elias, abriu com o seu manto lá, abriu. Eliseu também. Não parou em Elias. Em Eliseu também abriu as águas do rio e eles atravessaram em seco. Então, não para, é dinâmico. Então, até hoje, eu já passei por isso e vocês, se não passaram ou já passaram, vão passar, irmãos. E o Eterno está dizendo, eu estarei lá e eu vou abrir. E a mensagem é para hoje, agora e já. Após a morte de Josué, Hashem diz,
Olha, não parou ali, ó. Judá. Falando de Judá. Após a morte de Yehoshua, Josué, Hashem diz: Judá subirá a pelejar contra os cananeus. Olha, ele estava mais ao sul, ele tem que subir. Ele não ficou no mesmo lugar. Para o Eterno dar a bênção, ele teve que sair do seu lugar, subir mais para o norte, pelejar contra os cananeus, e eis que nas suas mãos lhe entreguei a terra. E daí subiu em obediência a Hashem, subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus. Não ficou no mesmo lugar, ele deu o passo. Voltando um pouco a falar sobre os separados, né? Separados Kedoshim. No tabernáculo de Moshe, no Mishkan, no santo lugar, o espaço que ficava anterior ao Santo dos Santos, ficavam as bases. Nós vemos, né? Tem 4 colunas que dividem o Santo dos Santos dos Santos. Essas colunas que dividem esses 2 espaços santos no Mishkan eram de acácia, madeira de acácia, essas colunas revestidas de ouro, ouro puro. As bases dessas colunas eram de prata. Então tem as colunas deitadas ali. A coluna do meio é para ver que é madeira, para mostrar que é madeira, e ela era revestida com ouro. Né? Então aqui é madeira de acácia e revestimento de ouro com espaço das golas que passariam os varões aqui. Aqui são sapatas, são bases, que são como se fossem sapatas de cada coluna, com 2 funções primordiais, as sapatas. Por que prata? Por que sapatas de prata? Essas bases de prata. Primeiro que prata é símbolo, na Torá, quando nós falamos prata, é símbolo de redenção. Simboliza a redenção. Então, queira ou não, nós estamos diretamente falando do Mashiach, nosso Redentor. Se você colocar essa coluna aqui em pé, sem essa parte, deixar ela na vertical assim, talvez ela fique parada uns 1 minuto, alguns segundos ela fique parada. Qualquer ventinho que der, ela cai. Estou falando uma coluna só, de madeira aqui. Com esses 2 pontos aqui, se deixa ela de pé assim, com certeza ela vai balançar um pouquinho e vai cair. Então a sapata serve para dar estabilidade. Na base da coluna ela dá uma estabilidade de modo que ela não pende nem para um lado nem para o outro. Ela fica bem paradinha, equilibrada assim. Quando nós temos Yeshua em nossos corações, nós somos servos do Eterno com estabilidade. Nós não somos instáveis, como meninos levados pelo vento. Nós nos tornamos pessoas equilibradas, estáveis. Existe um equilíbrio, como eu falei, no pleroma, a linha do navio. Nós nos tornamos uma pessoa equilibrada, estável. Varões que não estão assim, ó, bebum. Varões servos do Altíssimo. Então, estabilidade. E a prata significa redenção, e tem mais um terceiro tópico. Não sei se é o mais importante, depende do nível de entendimento de cada um. Né? É muito importante também. Por que tem a base de prata? Por que não poderia ser uma base de madeira? Uma base com uma madeira semelhante a um nó de pinho, por exemplo. Madeira muito dura, pesada, que, sei lá, parecido com embuia, assim, que é uma madeira muito dura, né? Que é difícil de você quebrar ou cortar. Né?
Por quê? Porque a coluna, quando ela está no solo, se você coloca um poste de madeira no chão, quem tem chácara, fazenda, que bate aquelas estacas assim para fazer cerca. A parte que fica no chão, com o passar dos anos, esse contato direto com o solo da madeira vai pegando umidade, falta respiração ali embaixo da terra, fica o contraste em dias quentes com dias úmidos, que vai chover, vai escorrer água, vai ficar parada. Então, com o tempo, há um desgaste, um apodrecimento da madeira. E se apodrece a base da madeira, ela tende a quebrar, enfraquecer e a cerca pode cair. Então, a base de prata, além de dar estabilidade, ela isola a madeira desse tipo de situação. Fica um isolante. Então, qual que é a mensagem do Mishkan para nós, como Kedoshim separados? Para os nossos pés ficarem separados do mundo, a tal ponto que é como se nós ficássemos no ar. Os nossos pés, que são aqui, ó, no nosso corpo aqui, ficamos isolados. Yeshua, a prata, nos isola do mundo. Nós ficamos separados das coisas do mundo. Nós nos tornamos santos. Nós não pertencemos a este mundo. Os nossos pés não estão ali. Essa que é a mensagem. Baruch Hashem. Observe esses detalhes, a riqueza que tem, irmãos. Daí que nós vemos que uma pecinha desse tamanho não foi feita por acaso no Mishkan. Tudo tem um sentido baseado no Mashiach. Tudo. Não escapa nada. Vamos lá. Entendendo um pouco melhor a travessia, então. Travessia no Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Lucas 8, 22 e 25. Certo dia, Yeshua disse aos seus discípulos: passemos para a outra margem do lago. Essa frase, passemos para a outra margem do lago, vocês já viram essa frase em algum lugar? Sim. Tem uma pessoa lá atrás, lá. Sim, Rocha. Você falou agora há pouco, nos slides anteriores, aí você falou agora há pouco, que Yeshua disse a Abraão, passe para outra margem do lago. Saia da tua terra e vá para a terra que eu vou te mostrar. Passe para outra margem. Hashem disse para Moisés, Moisés, saia agora do Egito e vá lá para Midian. Agora saia de Midian e volte para o Egito. Agora saia do Egito com todo o povo e vá para o deserto em rumo a Canaã. Então, essa frase não é nova. Vocês entendem isso? Passemos para a outra margem do lago. Né? Então, Yeshua estava sozinho? Não. Yeshua estava com seus discípulos e ele deu essa ordem. Passemos, mas ele junto. Passemos para o outro lado. Sai daqui e vamos para outro lugar. Então, eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, Yeshua adormeceu. Eles entraram no barco e partiram, enquanto navegavam, Yeshua adormeceu. Então, confirma, essa explicativa aqui, confirma que eles não ficaram no mesmo lugar. Ó, entraram no barco e partiram. O barco não ficou estacionado ali, paradinho. Começou a andar o barco. Ó, enquanto navegavam, Yeshua adormeceu.
O que significa essa frase, irmãos? Enquanto navegavam, Yeshua adormeceu. Alguém consegue mensurar isso? Enquanto navegavam, Yeshua adormeceu, significa o quê? Vamos trazer para a realidade, né? Vamos colocar essa situação nos dias de hoje, né? Então, você entra no barco com Yeshua. O que significa entrar no barco com Yeshua? Você nasce de novo, né? Você nasce de novo, é batizado, tal, você segue Yeshua, tá? Mas tem situações na tua vida que parece assim, peraí, você começa a se sentir autônomo e começa até a pensar um pouquinho assim, mas você esquece, acaba esquecendo que Yeshua está do teu lado. Obrigado, Pedro. Eu ia pedir. Na tua jornada no dia a dia, né, tem dias melhores, dias piores, altos e baixos, tal. Você acaba se sentindo assim meio só. Peraí, eu tive uma experiência com Yeshua, novo nascimento, fui batizado, eu estava assim naquela paixão. E você começa a pensar que todo o teu processo de novo nascimento, na tua jornada no reino de Deus, vai ser sempre um mar de rosas, assim como naquele momento que você está apaixonado, que você quer falar para todas as pessoas que você vê na frente e teus olhos brilham. Você sempre está assim, ó, animado, e as pessoas olham para você, nossa, eu estou vendo aquele irmão ali, ele está apaixonado por Yeshua. Isso é muito bom. No começo é assim, mas daí com o passar dos dias, você vai vendo que não é tudo um mar de rosas e que você está no processo de seguir, acompanhar Yeshua, os passos de Yeshua, você está suscetível a passar por chuvas e trovoadas e tempestades, irmãos. E geralmente, quando você está passando por esses momentos e vem a chuva e aumenta o vento e tempestade, você percebe, mas Yeshua, onde você está? Parecia que você estava, uns anos atrás, parecia que você estava assim, não, você estava do meu lado, da minha frente, em cima de mim, você estava colado em mim todo o tempo, parece que agora você está distante. Enquanto navegavam, diz a passagem ali de Lucas, Yeshua adormeceu. Parece que ele está dormindo, parece que ele não está me escutando. Socorro, Yeshua! Onde você está? Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que corriam eles o perigo de sossobrar. Então, há muitas situações no teu ministério, no teu chamado, no reino de Deus, que você pensa assim, eu estou afim, parece que eu vou chutar o balde. Não sei se eu vou suportar essa situação. Está muito difícil, não sei se eu vou aguentar. Eu estou quase desistindo de seguir a Yeshua. Parecia que ele estava tão perto de mim, mas agora parece que não está. Ó, a palavra diz que de tal modo que corriam eles o perigo de sossobrar. Eles estavam vivendo uma situação que dava essa impressão que o barco iria virar. Só que o barco não virou. Então, claro, às vezes a fé diminui, você não crê como você cria há um tempo atrás, você parece que perde a fé, né? Então, olha, presta atenção agora aqui, continuando a explicativa. Chegando-se a Yeshua, despertaram Yeshua dizendo. O que significa chegando-se a ele? Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo. Quando você vai lá, você aflige a sua alma, você se arrepende, num momento ruim, você enxerga quantas coisas ruins você fez e não pediu perdão.
Às vezes os momentos de tempestade na vida é para bater um sino realmente e nós acordarmos e, puxa vida, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz aquele outro e eu não me arrependi, eu não pedi perdão e continuei errando. Então, o chegando-se a Ele, quando você se arrepende, você ora, você clama, você aflige a sua alma e você vai à presença de Hashem até que você desperta Hashem. Na tua aflição, no teu, assim como Davi, você se arrepende, você clama e daí e você diz: mestre, mestre, nós estamos perecendo. E qual que é a reação? Despertando-se Yeshua, quando você busca, você se arrepende, você aflige sua alma, ele desperta. Ele desperta, ele repreende o vento, a fúria da água e traz a bonança. E diz assim, olha as palavras de Yeshua, que no meio da tempestade, como assim, Roche, o Yeshua poderia estar dormindo bem no meio da tempestade? Porque a fé de Yeshua não é que nem a nossa fé. Se Hashem deu toda a autoridade e poder para Yeshua, ele tinha, no momento que ele quisesse assim, ó, poderia o barco já estar meio inclinado assim, mas era só ele fazer assim, ó, como ele fez, pronto, parava, instantaneamente parava aquilo, porque ele tem o poder e a fé. E, tanto é que Yeshua disse, onde está a vossa fé? Agora eu pergunto para mim e para vocês, irmãos, onde está a nossa fé? No barco? Você estava com a tua fé crendo que o barco era forte, tinha madeira forte, tinha pregos bem pregados, tinha uma cola muito boa, a estrutura, o desenho do barco era forte, você vendo aquele barco, você, nossa, esse barco jamais vai afundar. Que nem o filme do Titanic que o cidadão disse... Eu não sei se foi o diretor da empresa White Star Line, que disse que nem Deus poderia afundar esse navio. Aí ele pegou pesado. Então, irmãos, a nossa fé está no barco. O que significa barco? Significa as paredes. A nossa fé está nessas paredes, no teto, no piso, nas cadeiras, nessa bimá, nessa tela, nesse Aron HaKodesh aqui? A nossa fé está nas nossas obras. Tem 1000 coisas que eu resolvo durante a semana para a congregação. Aliás, essa sexta-feira foi o dia mais produtivo de toda a semana. Foi muito corrido, a sexta-feira. Mas muitas coisas foram feitas aqui e tal. Mas eu sei que isso, espiritualmente, não é uma ajudinha. Mas espiritualmente não é nada. Espiritualmente é a relação com vocês, nós todos aqui nos confraternizando, nós agora estamos nos conhecendo melhor com esse projeto aí do integração. Nós fizemos esse momento de café para a gente ter um momento de conversarmos um pouco mais, de nos relacionarmos, que isso é restauração, relacionamento. Entendeu? Então, onde está a nossa fé? No barco, nas obras, ou realmente em Yeshua? Então, Yeshua se faz às vezes quieto, se coloca quieto, e parece que ele está dormindo, para a gente mesmo, puxa, será que eu creio em Yeshua mesmo, como eu falei para o meu irmão que amava e cria Yeshua, ou é só da boca para fora? Os irmãos que estão na transmissão, entendam essas coisas. Isso é real. E esse ensino é para mim também. Quem sou eu? Sou um simples aprendiz, né?
Lembra quando eu falei o que significa a palavra Hebreus? Quando Yeshua pergunta onde está a vossa fé, ele está dizendo assim, que tipo de hebreus vocês são? Vocês, agora que nós estamos aqui no meio do Mar da Galileia, vocês estão temerosos? Vocês não têm a fé quando nós saímos da margem para ir à outra margem, vocês tinham que estar com o coração cheio de fé, vendo já vocês na outra margem, que vocês já tinham chegado na outra margem. Vocês não têm que perder tempo com tempestades e achar que vão perecer na metade do caminho. Vocês têm que continuar pensando que vocês vão colocar os seus pés e chegarem firmes e pisar na outra margem. Que tipo de hebreus vocês são? Que tipo de hebreus nós somos, irmãos? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Quem é este, né, que foi-lhe dado toda autoridade, todo poder, e ele tem autoridade sobre ventos, sobre aves, sobre animais, sobre aves do céu, sobre répteis, sobre águas, sobre ondas, sobre qualquer coisa. Então, ele quer que a gente chegue nesse nível, Yeshua. Ele quer que a nossa fé chegue a ponto de você dizer: montanha, saia daqui e se precipite ao mar. Está escrito lá na Nova Aliança. Se você realmente tiver fé, como Yeshua está dizendo o que é ter fé, você diz: monte, saia de onde você está, se desloque daí e vá até o mar e se precipite no mar. Isso é possível, Yeshua está dizendo. Ele está, em verdade, dizendo que isso é possível, irmãos, se nós realmente tivermos fé. Não é uma ilusão, porque são palavras de Yeshua. Então rumaram para a terra dos Gerasenos. Preste atenção agora onde nós estamos. Esse slide aqui se refere ao que, irmãos? Onde nós estamos nessa explicativa? Nós estamos, sabe aonde? Nós estamos na outra margem. Quando eles alcançam a outra margem, Yeshua faz acalmar o mar, aquela tempestade, né? Tudo volta ao normal, tudo tranquilo. Eles continuam o processo, chegam na outra margem e aqui, em Lucas 8, 26 a 31, eles chegam na outra margem. E o que acontece nessa outra margem? O que acontece lá? Então rumaram para a terra dos Gerasenos, fronteira da Galiléia, e chegaram à outra margem do lago. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Yeshua, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em voz alta: que tenho eu contigo, Yeshua, filho do Deus Altíssimo? Quer dizer, não é ele que estava falando. Para dizer isso, que tenho eu contigo, Yeshua, filho do Deus Altíssimo, é o inimigo. Fica claro aqui que não era aquele homem que estava falando. Era o que estava por trás dele, a legião. A legião falava assim: eu não tenho nada contigo, você é do reino da luz e nós somos do reino das trevas. Peço-te que não me atormentes. A presença de Yeshua ali é como se fosse um sol na escuridão no breu. Imagina a praga da escuridão lá no Egito, né? Ninguém enxergava um palmo na frente, aquele pretume. De repente um sol, naquela escuridão, um sol gigantesco assim na tua frente.
né? Ó, peço que não, só faltou ele escrever assim, expressar assim, ó, peço-te que não me atormentes com esta luz nos meus olhos. Empresta um óculos escuro aí e óculos escuro bem grosso. Que o óculos escuro normal não vai resolver nada. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Yeshua dizendo, qual é o teu nome? Claro, Yeshua já sabia com que ele estava falando, né? Mas para que isso entrasse na história, entrasse nas escrituras, para que todos nós entendêssemos o que estava sendo explicado ali. Qual é o teu nome? Ele disse Legião. Legião? Qual que era o número de porcos? Alguém se lembra? Uma vara de porcos. Qual que era o número de porcos que essa legião foram arrebatadas, né, para esses porcos, e os porcos se lançaram abismo abaixo? Qual que era o número de porcos? Era mais de 1000 ou menos de 1000? Então, legião significa pelo menos 1000. Imagine a situação daquele homem, de opressão, né? Porque tinha entrado nele muitos demônios, muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Continua, vamos lá. Vocês já sabem o resto da história, né? Ó, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Mas Yeshua disse, vão para a vara de porcos, vão, e os porcos se lançaram um precipício abaixo, né? Agora vamos refletir nessas palavras aqui. O que significa, para a gente não perder o fio da meada aqui, o que significa esse slide 7? O que significa isso aqui? Eles tinham chegado na outra margem. Eles fizeram a travessia do Mar da Galileia, chegaram na outra margem e se depararam com essa situação. Não é uma situação comum, irmãos. É uma situação muito grave. É uma situação que um varão perfeito foi lá e solucionou. Qual que é a mensagem de Yeshua? A mensagem de Yeshua é dizer, vocês podem fazer essas obras e maiores que essas ainda, se vocês tiverem fé. E se vocês forem Kedoshim, separados. Essa que é a mensagem. Então, não podemos perder o raciocínio dos slides, né? Ó, em verdade vos digo que quem acredita em mim, no caso os Kedoshim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei, eu o darei, eu realizarei. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Isso está no livro de João 14. Então, olha aqui, ó. Agora vem a dica, irmãos. Agora, se alguém pensou, acho que o Rosh já está terminando o estudo. Agora que vem o principal. Agora que vem o principal, irmãos. 12:29. Olhem, presta atenção. Na experiência de Mateus, uma outra experiência, Mateus 17, 14, 21, em que Yeshua curou o jovem possesso por uma caça de demônios, ele disse, no verso 21, mas esta casta ou esta legião não se expele senão por oração e jejum. Lembra no comentário que fiz aqui de manhã, antes do café, o que eu falei com afligir as nossas almas? Afligir as vossas almas, o que é? É jejum, irmãos.
É jejum e nos cobrirmos, nos vestirmos de pano de saco e cinza. Isso que é afligir as almas, as nossas almas. Mateus 6, 5 e 6, e também 16, 18. Segundo Derek Prince, não sei se alguém conhece, né? Já ouviram? É um evangelista a nível internacional. As ministrações dele são sobre diretas já. Acorda, acorda mundo, diretas já. Pum! Você acorda, você está meio assim, você, opa, não sei por que eu acordei de repente. Tem. Então, olha, quando orares. Olha, observe o paralelo que tem nessas duas passagens de Mateus. Mateus 6, 5 e 6, e um pouco mais para frente, 16 e 18. Uma fala de oração e outra fala de jejum. Mas essas duas partes, elas são feitas com o mesmo tipo de frases e palavras, como que Yeshua dizendo assim, uma coisa não se separa da outra. Não existe oração sem jejum e jejum sem oração. Se você só ora, 50% se fez. Se você só jejua, 50%. Se você somar as duas, pum, 100%, Baruch Hashem, você está fazendo certo. Essa aqui é a mensagem. Olha aqui, ó. Como negativa, diz assim a palavra, não seja como os hipócritas, pois gosta de orar em pé nas sinagogas, as esquinas, as ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, uma positiva agora, entra no teu aposento e fechado na tua porta, ora a teu pai que está no secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará em público. Baruch Hashem. Tá? Isso sobre oração. Veja se não são as mesmas frases construídas, baseadas sobre a oração. Agora nós vamos falar sobre jejum. Olha, mesmo tipo de frase. Ó. Quando jejuardes, uma negativa também, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Olha, mesma palavra também, hipócritas. Porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, que eles ficam se exibindo, não, estou jejuando, faz aquela carinha assim de que está passando fome, que está sofrendo. Não, não tem que provar nada para ninguém. Ó, que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes agora, uma positiva, baseado quando o Paulo fala sobre Mateus, né? Quer dizer, fala sobre a oração. Quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, ambas as frases, quando fala de oração e de jejum, Yeshua não está dizendo assim, ó, ele não está dizendo assim, se você orar, se você jejuar. Ele não está dizendo se. Está dizendo quando você orar, quando você jejuar. Quando? Qual que é a diferença do se nessas frases, do se para quando? Qual que é a diferença no entendimento? Que quando é algo que está acontecendo. Que já existe e que está acontecendo. Se é algo que pode acontecer e pode não acontecer. Se você fizer isso, agora se você não fizer, né? Quando, nos momentos, mesma coisa que você explicar assim, nos momentos que você orar, nos momentos em que você jejuar, entenderam? Então eu achei fantástico esse entendimento, porque o que está dizendo assim, ó, se você, irmão, não jejua, comece a jejuar. Se você só jejua e não ora, está errado. É oração e jejum. Aqui, hoje da manhã, aqui agora, irmãos, a lição para todos nós. Quem não jejua, você não está correto segundo as Escrituras.
Nós temos que jejuar semanalmente. Não, mas eu jejuo para as festas do Senhor. Amém? Nós fazemos, eu peço para todos os chamachim aqui, em todas as festas, 30 dias de oração e jejum. Eles são testemunhas disso. Mas tem que ser constante, irmãos. Toda semana. O ano inteiro. Isso é muito sério e é uma lição muito forte aqui nesta manhã de Shabat, irmãos. Afligir as nossas almas é jejum e nos cobrir com pano de saco e cinza. Isso que é afligir as nossas almas. Yeshua era mestre em ensinar isso. E Yeshua passou por isso. Ele jejuou a ponto e orou a ponto de sair sangue no seu suor. Algum de nós aqui, eu não conheço até hoje, alguém que orou e jejuou a ponto de sangrar. Se alguém conhece, eu até gostaria de conhecer essa pessoa. Poderia me apresentar, que seria uma honra para mim. Afligirei as vossas almas significa nos humilharmos com jejum, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco, humilhava a minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu peito, disse Davi. No Salmo de Davi 35, 13. Isso que agradava a Hashem, porque ele pecava. Davi foi um pecador? Não. Davi, vou falar bem alto para até o pessoal da transmissão, Davi foi um grande pecador. Davi foi um grande pecador. Muitos e muitos pecados. A ponto da espada correr em sua casa. O fio da espada correr em sua casa. Muitos e muitos dias da vida de Davi. Mas ele se humilhava, se arrependia e jejuava. E afligia a sua alma. Isso que agradava a Hashem. Hashem ama os pecadores? Claro que ama os pecadores. Muito. Muito mais do que a gente pode entender. Mas ele detesta o pecado. Ele abomina o pecado. Em Levítico 23, 26 a 27, disse o Senhor a Moshe, aos 10 deste mês sétimo, Yom Kippur, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Afligir, nós ficamos 25 horas fazendo o jejum e orando. Jejuais e humilhai-vos. A festa de Purim fala do jejum de Esther. Disse Esther, capítulo 4:16, vai junto a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias e 3 noites, e eu e minhas servas também jejuaremos. Não existe reino de Deus, irmãos, sem afligirmos as nossas almas. Não existe crescimento, sucesso, bênçãos de Hashem, os ouvidos bem abertos de Hashem, sem isso, não existe. Esther 4:1, Mordecai, parente de Esther, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinza, e saindo pela cidade, quando ele passava, achava, esse homem está louco. Quem é esse homem? Coberto de pano de saco. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Em todas as províncias havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro. E lamentação, e se deitavam em pano de saco e cinza. Quando começou a se espalhar a notícia de Amã, né, que Amã queria matar a todos os judeus, eles ficaram apavorados, né, choraram muito, mas fizeram o que Esther pediu e Mordecai, começaram a obedecer, todos assumiram esse pedido de Esther e Mordecai, jejuaram por 3 dias, se vestiram de pano de saco em cima, e o Eterno ouviu o clamor dos judeus e Amã foi destruído. E voltou a paz para os judeus.
Logo após ser batizado por João Batista, em momentos antes de iniciar seu ministério, Yeshua jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, local onde fora tentado por Satã. O comentário que fiz para todos nós aqui, antes do lanche, no serviço da Torá. E levantando-se da oração, Yeshua veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Em Lucas 22, 45 e 46. E disse-lhes, por que vocês dormem? Levantem e orem, para que não entreis em tentação. Baruch Hashem. Olha, mensagem fortíssima aqui de Yeshua com relação à oração. A cidade de Nínive foi poupada da destruição e juízo de Hashem por 100 anos, em razão do jejum imposto por Jonas a todos os ninivitas, que dizia, ele andava pelas ruas de Nínive, faltam 40 dias, daqui a 40 dias, Nínive será destruída, será subvertida. Depois de toda aquela história, né, que ele fugiu, Jonas pegou outro rumo, né, aconteceu toda aquela problemática no barco, o barco quase afundou. Então, tanto os homens como os animais, incluindo o rei, o qual também levantou-se de seu trono, tirou suas vestes, eu achei muito interessante, o próprio rei de Nínive, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E clamaram fortemente ao Deus, e se converteram dos seus maus caminhos e da violência que havia nas suas mãos, em Nínive, né? E Hashem viu a humilhação, viu que eles estavam cobertos de pano de saco e cinza, se arrependeram, porque eu parei, nesse estudo eu parei para pensar um pouco, nós não costumamos, nós nos arrependemos, isso que importa para o Senhor. Mas imagine você, nesse momento aqui, eu tiro essa roupa, ou fico com essa roupa, coloco um pano de saco. Sabe o que é pano de saco? Sabe aquele pano, quando você entra na Sarel, que tem em cima do capacho, assim, um paninho para você limpar o pé ali? Que muitas pessoas limpam o pé, fica cheio de sujeirinhas, poeira, etc. Então você pega um pano daquele, só que desse tamanho. E você veste com aquele pano. Literalmente você se veste com aquele pano. E como se isso não bastasse, você ainda pega cinzas e joga em cima da tua cabeça. Se você, até aquele momento ali, estava um pouco orgulhoso, você vai se sentir bem humilde. A gente vai se sentir bem humildezinho nessa situação. A gente vai sentir vergonha se alguém ver a gente na rua. A gente vai se sentir bem humilhado e bem indignado de estar naquela situação. É isso que eles fizeram, o povo. E clamaram fortemente ao Deus e se converteram dos seus maus caminhos, da violência que havia nas suas mãos, e o Eterno se arrependeu. O Eterno mudou o decreto. Então tem situações que os Kedushim, agindo, o Eterno já estabelecido o decreto, o Eterno muda. Não, o Eterno Todo-Poderoso jamais ele vai ouvir, se ele já estabeleceu aquilo, ele vai cumprir. Se você fizer a tua parte como Kedushim, como santo, você pode mudar o destino da tua casa. Não desviem a atenção, irmão. Você pode mudar o destino da tua casa, do teu bairro, da tua cidade, do teu estado, da tua nação. Esse é o nosso papel. Nós temos um papel aqui de mudar a situação da cidade de Curitiba, irmão. Nossa, Jair, você está pensando grande. Está escrito. Para finalizar, não sei se invadiu um pouco o tempo aí, mas... Último slide, irmãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, afligir as suas almas, jejuar, orar,
buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, isso está em 2 Crônicas. Nós precisamos, então, como santos irmãos, como separados, como Kedushim, nós precisamos tratar e curar as nossas almas. O que significa a alma? Mas, Roxo, o que é bem a alma? A alma são 3 tópicos, compreendem 3 tópicos. A vontade, o intelecto e as emoções. Isto é, eu quero, eu acho, eu sinto. Tipo, eu sou assim, pronto, esse é o meu jeito. Está errado. Segundo a Torá, você pode mudar. Eu penso dessa forma. Eu quero assim. Eu sinto assim. Como que vou mudar isso? Eu quero, eu acho, eu sinto. Não, você pode mudar o teu querer, você pode deixar de achar e você pode sentir diferente. Mas como que eu vou querer achar e sentir, Roxa? Tem uma saída muito legal para isso aí. Obedecendo a Hashem, Hashem diz assim: me obedeçam, façam o que eu quero, façam o que eu penso e façam o que eu sinto. Essa frase se resume em quem? O santo. Quem que é o santo que estou falando? Mashiach. Essa frase, me obedeça, faça o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, o maior exemplo, o varão perfeito, Yeshua. Aflijam as suas almas. Eu me incluo, aflijamos as nossas almas. Jejuemos e nos humilhemos. Sede santos, separados, Kedushim. Baruch Hashem. O Eterno abençoe a todos. Reflitam e pensem sobre essa paraxá de hoje, irmãos. Baruch Hashem.